Muito bom dia, seja bem-vindo à Comissão Executiva. A Troika chega hoje a Portugal. A terceira visita dos especialistas internacionais vai servir para avaliar as reformas estruturais já aplicadas e perceber quais vão ser postas em prática. E vão 3 visitas para a Troika. Os técnicos do FMI, Comissão Europeia e Banco Central Europeu aterram em Lisboa já esta quarta-feira para realizarem uma análise que deve demorar pelo menos 15 dias. No monitor dos especialistas vão estar as reformas estruturais, sobretudo no setor empresarial do Estado. E é fácil perceber porquê. É que para pôr a economia nacional de novo nos carris é necessário reorganizar esta parte do Estado, até porque está muito dependente da ajuda pública e acaba por asfixiar as empresas privadas. Os transportes vão ser uma das prioridades. A Troika acredita que é possível melhorar o setor e a oferta através da liberalização. A energia pode também ser melhorada, mas há ainda o mercado laboral, do arrendamento e a justiça, que apesar de satisfazerem a Troika, é preciso pôr em prática as alterações já anunciadas. O outro dos objetivos é reduzir a dependência das empresas públicas ao crédito da banca, sendo que é igualmente importante que o setor financeiro não ponha em prática a desalavancagem única e exclusivamente através do corte ao financiamento. Na mira da Troika vai estar ainda a saúde. Muitas das empresas do setor acumulam prejuízos anuais e dívidas. O Governo aponta para um total de 17 mil milhões de euros. A visita ao país ocorre já depois de ter sido tornada pública a conversa alegadamente privada entre Vítor Gaspar e Wolfgang Schäuble em Bruxelas sobre a disponibilidade da Alemanha para flexibilizar o programa português. Na prática, esta flexibilização pode ser feita de 3 formas: dando mais tempo para o país atingir as metas definidas, disponibilizando mais dinheiro ou até reduzindo o valor da dívida. É o tema na agenda da Comissão Executiva de hoje e para o analisar temos connosco António Capinha, consultor, Joaquim Miranda Sarmento, professor do ISEG e António Gomes Mota, diretor da ISCTE Business School. Aos 3 agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva e começo por si, António Capinha. A nota positiva nesta terceira avaliação vale quase 15 mil milhões de euros. Portugal vai ter nota positiva, pergunto-lhe, numa altura em que o país nunca produziu tão pouca riqueza desde 2004, segundo dados do Ministério da Economia. Bom dia. Eu julgo que sim, eu julgo que vamos ter nota positiva. Esta avaliação é um ato normal e é um ato perfeitamente compreensível. Nós somos devedores e, portanto, é natural que os credores venham avaliar o modo como estamos a cumprir os nossos compromissos e como estamos a respeitar aquilo a que nos comprometemos internacionalmente. Eu gostaria aqui de dizer o seguinte: é bom que nestes 15 dias os portugueses saibam, em relação à avaliação que vai ser feita, os aspectos positivos e os aspectos negativos, ou seja, aquilo que de bom fizemos e aquilo que ainda não fizemos. É bom que se o saibamos para que, em relação aos aspectos positivos, enfim, se possa aumentar um pouco a nossa autoestima, que bem precisamos, e em relação aos aspectos negativos, possamos melhorar as coisas e possamos, de facto, cumprir aquilo que ainda há para cumprir. Mas eu estou confiante e acho que, nesse aspecto, o Governo tem agido bem e, portanto, tem sido rigoroso. É uma etapa que temos que levar até ao fim, a regularização das contas públicas e, portanto, isso tem que ser feito. Isso é o que ainda não está feito? Essa parte tem que ser feita e digamos que o contrato tem que ser concluído. Eu julgo que falta depois, e penso que a Troika, nesta altura, trará já preocupações nesse sentido. Falta depois saber como é que nós vamos retirar o país da recessão e como é que vamos crescer e como é que vamos solucionar, em relação ao futuro, a solução das questões. Os pontos positivos que destaca até agora? Em relação aos pontos positivos, eu destaco o rigor que o Governo tem colocado, portanto, o rigor e a maneira, a performance que o Governo tem tido relativamente à aplicação do programa, o cuidado que tem tido, o cumprimento das metas. Algumas metas têm sido rigorosas e têm sido cumpridas. Destaco também o comportamento, enfim, que o povo português tem tido e a compreensão que o povo português tem tido em relação a esta matéria.
Não quero de maneira nenhuma, porque acho que não se deve fazer comparações com a Grécia, mas de facto Portugal tem dado uma imagem ao mundo, enfim, de que é responsável, é um país responsável e que sabe nos momentos difíceis adotar as atitudes necessárias para isso. E, portanto, julgo que a Troika também tem consciência disso, o mundo tem consciência disso e, portanto, estou confiante que esta avaliação será uma avaliação relativamente tranquila e suave e, sobretudo, também mais virada para preparar o futuro e para preparar a finalização do contrato. Joaquim Miranda Sarmento, o PIB português diminuiu 1,5% no ano passado. O quarto trimestre de 2011 mostra que as medidas de austeridade já estão a retrair a economia. Sim, mas não há medidas de austeridade sem um efeito recessivo, quer dizer, isso quando se corta, repare, e nós dizíamos isso aqui há alguns dias, todos os programas de ajustamento têm duas fases. Tem uma fase que requer resultados imediatos e, portanto, obriga a dois tipos de medidas. Corte de salários e pensões, portanto, corte de rendimentos e aumento de impostos. E, portanto, Portugal aplicou essa primeira fase do programa de ajustamento e, necessariamente, a redução do rendimento disponível das famílias tem o efeito recessivo. Ainda para mais agravado pelo efeito recessivo que se está a gerar na própria União Europeia e que está a afetar o comportamento das nossas exportações e que se prevê que venha a afetar em 2012 um crescimento das exportações que se esperava mais positivo. E, portanto, nós já aplicámos a primeira fase do programa de ajustamento, já cortámos os salários e as pensões, já aumentámos impostos, agora vamos para a segunda fase do programa de ajustamento e, portanto, o efeito recessivo era esperado e é natural. Eu creio, contudo, que esta segunda fase é aquilo que vai determinar a nossa diferença face à Grécia. De facto, os gregos começaram o programa de ajustamento um ano e meio antes de nós, manifestamente já deveriam estar nesta segunda fase de ajustamento e não o estão. E não foram capazes de o fazer. Portanto, aquilo que vai determinar o nosso descolar e que já se começa a notar nas afirmações de alguns responsáveis internacionais, aquilo que nos vai diferenciar da Grécia é a capacidade de fazer a segunda fase, que é a mudança estrutural na economia portuguesa e na administração pública. Em todo o caso, eu acho que a avaliação vai ser positiva, não só porque estamos a cumprir genericamente o programa, embora alguns pontos melhores do que outros, mas também por outros dois fatores, a estabilidade que o país apresenta e depois porque qualquer avaliação tem sempre um ponto subjetivo, que é de comparação com os outros alunos, se me permite a expressão. É inevitável essa comparação. Qualquer professor compara sempre os alunos, quer dizer, e a menos que façam um exame de todos, escolha múltipla, há sempre alguma tendência, alguma subjetividade pela prestação que os alunos foram tendo ao longo do semestre quando chega ao momento da avaliação final. Isso é inevitável. Portanto, estamos a comparar também com a Grécia e nesse aspecto eu e com a Irlanda também. Também com a Irlanda, mas sobretudo com a Grécia, que é o problema grave que a Europa deixou que se criasse. António Gomes Mota, se juntarmos ao PIB final de 2011 a diminuição prevista de 3%, prevista pelo Governo para este ano, significa, pergunto-lhe, que os bens e serviços em Portugal vão ter no final deste ano um valor idêntico ao de 2001, ou seja, a economia portuguesa recua uma década? Pois, se os números se verificarem como refere, isso será uma realidade. Eu acho que nós estamos aqui numa equação relativamente difícil, porque aquilo que se verificou no PIB neste último trimestre indicia, ou pode indiciar, uma recessão económica em 2012 superior àquela que está prevista. E isso tem um grande risco para a economia portuguesa e para este programa de recuperação económica. É que se porventura o PIB atingir um valor, em termos de descida, um valor um bocadinho superior, 4, 5%, dificilmente as metas orçamentais serão cumpridas. O que vai obrigar a, eventualmente, um novo plano de austeridade ou medidas adicionais de austeridade, que por sua vez vão ter necessariamente um efeito recessivo. Ou seja, nós estamos aqui num equilíbrio muito precário que ao mesmo tempo nos separa e nos aproxima da Grécia. Porque uma das razões deste incumprimento sucessivo da Grécia foi a espiral recessiva em que ela entrou e que, de facto, a cada novo plano de austeridade, normalmente mal cumprido e mal executado, provocava mais recessão e a necessidade de novos ajustamentos.
Eu acho que a esse propósito, o aspecto mais importante vão ser os resultados que nós vamos obter da execução orçamental do primeiro trimestre. E aí vamos ter que ver fundamentalmente duas coisas. Até que ponto a recessão na economia vai afetar as receitas cobradas pelo Estado? Eu, nesse ponto de vista, estou um bocadinho receoso. E, ao mesmo tempo, ver se, de facto, o Governo conseguiu, ou está a conseguir, uma execução orçamental do lado da despesa perfeitamente em linha com os objetivos. Eu acho que muito daquilo que vai ser a nossa imagem e a forma como os outros governos, como a Europa, de uma forma mais geral, mercados e investidores vão olhar para nós, vai ser muito importante os primeiros resultados que nós possamos apresentar em termos de execução orçamental. Gostaria de acrescentar, em relação àquilo que está a dizer, aqui alguns dados, acrescentar aqui alguns dados ao debate. O gabinete de Álvaro Santos Pereira está a contar com a pior produção trimestral dos últimos 7 anos. A recessão atingiu 2,7% e, segundo o gabinete do Ministro, vai piorar. Como é que se consegue crescer no meio disto tudo? Não se cresce, aliás, a previsão em 2012 é que não se vai crescer, vai haver as previsões do Governo apontam para uma diminuição do PIB entre 3% e 3,5%, para simplificar a história. E, portanto, as contas que o Governo fez estão em linha com as previsões das restantes rubricas, estão em linha com essa previsão. O problema para mim não é esse, o problema é se nós decrescermos mais do que 3,5%. Isso, seguramente, do lado da receita vai ter um impacto significativo. E, ainda assim, a imagem com que nós nos poderemos eventualmente apresentar no exterior será diferente, mesmo que tenhamos uma recessão superior àquela que é prevista, se conseguirmos, naquilo que está diretamente ao alcance do Governo, que é a execução orçamental do lado da despesa, mostrar resultados adequados. E, portanto, por isso é que eu digo que os valores do primeiro trimestre vão ser esse propósito cruciais. António Capinha, as medidas de reequilíbrio orçamental, as reformas estruturais e o financiamento disponível vão ser suficientes, na sua opinião, para Portugal reiniciar a recuperação em 2013? Não me parece que sejam suficientes. Eu acho que há aqui uma questão que tem que ser pensada e tem que ser pensada por todos. Não pode ser apenas pensada pelo Governo, tem que ser pensada pelo Governo, tem que ser pensada pela oposição, tem que ser pensada pelos sindicatos. Quando nós finalizarmos este programa, que, enfim, poderá ser estendido por algum tempo, este programa de resgate, nós vamos ter que pensar como é que construímos o país, ou como é que o reconstruímos. Nós sabemos que um país é feito por pilares essenciais, a agricultura, a indústria, o turismo, os serviços, uma máquina estatal escorreita e a funcionar corretamente. E, portanto, eu acho que nós não temos nada disso. Nós não temos agricultura, ou temos uma agricultura muito frágil, enfim, deixámos-la destruir nos anos 80, 90, e, portanto, vamos ter que a recuperar, porque um país, para ser um país sustentável, é um país que de facto, tem que ter uma boa agricultura. Nós tínhamos indústrias artesanais que, infelizmente, deixámos também destruir, não eram, enfim, algumas tinham significado, outras não, mas eram importantes no contexto económico português. E hoje não existem essas indústrias, enfim, algumas exceções, a questão do calçado. Começa a haver agora alguma revitalização na questão do têxtil, porque os clientes deram conta, enfim, da falta de qualidade do têxtil chinês. E nós temos potencialidades na área do turismo que temos que desenvolver. E, finalmente, precisamos ter uma máquina do Estado perfeitamente oleada, que funcione em condições. Com estes pilares, constrói-se um país. Agora, isto é um trabalho que tem que ser feito por todos. Tem que ser feito pelo Governo, tem que ser feito pela oposição, tem que ser feito pelos sindicatos, têm que perceber, tem que ser feito por cada um de nós, tem que ser feito pelas pessoas. E, portanto, eu penso que, quando chegarmos ao fim, enfim, quando resolvemos este problema deste primeiro empréstimo, desta primeira tranche, dos 78 mil milhões, eu acredito que provavelmente tenhamos uma segunda fase, ou através do perdão de juros, ou através do prolongamento do tempo, ou através da injeção de mais algum capital. É provável que isso venha a acontecer na situação em que a Europa se encontra, mas eu penso que devemos começar já a pensar em sairmos disto, em sabermos como é que vamos sair disto e como é que vamos construir um país e como é que vamos, enfim, dar o futuro a este país. Joaquim Miranda Sarmento, insisto na pergunta, mas de outra forma, as medidas de reequilíbrio orçamental, as reformas estruturais e o financiamento disponível vão ser suficientes para projetar a economia para crescimentos sustentados a partir de 2015?
O memorando da Troika tem algumas medidas que procuram reformar a economia portuguesa e procuram dar-lhe maior concorrência e maior regulação em alguns setores que estão claramente protegidos e com isso geram rendas abusivas. Agora, não tem a solução total do caminho que nos leva a uma recuperação económica. E essa é a grande questão que se coloca. Quando chegarmos a 2014, em que estado é que vai estar a nossa economia depois deste tratamento de choque que vai sofrer? E se de facto aquilo que é a aposta do Governo de resolvendo o problema orçamental e fazendo um conjunto de reformas na economia e na administração pública, se em 2014 saímos deste período de recessão e de dificuldades com uma economia mais forte e mais competitiva. Se de facto isso suceder, nós temos condições para depois voltarmos a ter crescimento. No entanto, eu tenho algumas dúvidas, porque parece que o memorando da Troika, nesse aspecto, é um bocadinho, não é totalmente claro sobre alguns aspectos. Acho que foca demasiado na questão orçamental e na questão financeira, o que por um lado faz sentido porque é a nossa urgência de curto prazo, mas não vejo verdadeiramente um programa para restaurar a competitividade da economia portuguesa. Sendo que essa competitividade é muito afetada por desequilíbrios estruturais da nossa economia que não são passíveis de ser resolvidos também em 2 ou 3 anos. E, portanto, corremos o sério risco de, depois de 10 anos a marcar passo, continuarmos outros 10 a marcar passo até alguns desses problemas estruturais estarem ultrapassados. Essa é a grande questão que estamos perante, porque está mais que provado, e Portugal serve de exemplo, mesmo antes da crise financeira e da crise orçamental, sem crescimento económico não há solução para o problema das finanças públicas. António Gomes Mota, esta visita da Troika vai focar-se nas reformas estruturais, setor empresarial do Estado, também nas dívidas acumuladas. Sobre as reformas estruturais, considera que vão a bom ritmo? Nós podemos ter uma análise um bocadinho para todos os gostos. Há seguramente setores onde as coisas têm corrido bem. E o corrido bem ou corrido mal, aos olhos da Troika, fundamentalmente o guião é o memorando de entendimento. Portanto, onde estão de facto especificadas um conjunto de alterações, de reformas, de correções nos diferentes setores de atividade e que, portanto, esse será, digamos assim, o guião que a Troika vai utilizar relativamente àquilo que o Governo tem feito. Eu acho que globalmente o balanço é positivo, mas com desequilíbrios, ou seja, há setores, estou-me a lembrar, por exemplo, em termos de reforma do mercado laboral, em que o essencial tem sido feito relativamente àquilo que estava acordado no memorando. Estou-me a lembrar também do caso da saúde, onde há de facto duas situações diferentes. Uma é uma clara melhoria dos níveis de racionalização e controle do sistema, aí tem-se progredido bastante. Um problema diferente é a questão das dívidas e, sobretudo, a questão do déficit acumulado do setor. Está a falar das dívidas acumuladas. Exatamente. Onde aí, de facto, há um problema complicado para resolver. E como é que o Governo resolve esse problema? Repare, este problema ainda é mais complicado porque, às vezes, a gente esquece do que é que está do outro lado. As dívidas acumuladas significa, na grande maioria dos casos, que há um conjunto enorme de empresas que, de facto, deveriam ter esse dinheiro, deveriam ter recebido esse dinheiro e não o receberam. Deixa-me só introduzir mais um dado. As dívidas acumuladas há mais de 90 dias continuavam a aumentar em novembro. E esta terceira tranche de empréstimo depende desta avaliação da Troika. Bem, depende, quer dizer... A Troika, pelo menos, quer garantir que o pagamento seja feito de acordo com regras e procedimentos transparentes. Aliás, há uma tentativa que o Governo está a fazer no sentido de utilizar uma parte desta transferência do dinheiro dos fundos de pensões dos bancos para justamente poder regularizar uma boa parte dessas dívidas. Mas esse é um problema importante, não só porque, obviamente, a Troika vai olhar para ele com grande atenção, mas esse não é o aspecto que me preocupa mais. O aspecto que me preocupa mais é que, de facto, isto tem um impacto muito negativo na tesouraria das empresas que, de facto, vendem serviços e produtos ao Estado. E não recebem. E o outro aspecto ainda mais importante é que, ao não receberem, criam ainda pressão acrescida em termos da relação com o crédito bancário,
que fica, no fundo, também amarrado a essas empresas e que não pode ser liberto para o financiamento de outras atividades. E, portanto, é um bocadinho pescadinho de rabo na boca do qual a gente não consegue sair. E, portanto, a resolução desse problema é naturalmente E vamos ter urgente. muitas empresas a fechar por causa disso. Vamos esperar que ele vai ser rapidamente resolvido. E eu acho que há condições hoje em dia para que isso possa acontecer. E qual é o balanço que faz sobre o setor empresarial do Estado, o que se está a fazer? Ainda temos... Acho que há muitas intenções, mas ainda temos poucas concretizações. Deixe-me dar 2 ou 3 exemplos. Do lado, por exemplo, do setor dos transportes, que é um dos setores onde, de facto, temos registrado maiores prejuízos, está para ser brevemente anunciado um plano de reestruturação do setor. E reestruturação vai envolver seguramente fusões de empresas, reestruturações, um modelo de financiamento diferente, mas ainda não sabemos os detalhes. Portanto, é um aspecto que provavelmente vai ser apresentado brevemente, mas que ainda não está concretizado. Já numa perspectiva um bocadinho diferente, mas dentro do mesmo problema, na área da saúde também temos um problema de modelo empresarial, em que de facto temos uma rede enorme de empresas públicas, de hospitais, etc., que também, enfim, há intenções de haver uma clara reformulação de todo esse setor, mas que ainda não estão a esse nível concretizado. E, portanto, eu acho que o que até agora o Governo fundamentalmente tem feito é, por um lado, ter definido quais eram as linhas principais de orientação neste processo global de racionalização, tem atuado de forma, diria bastante eficiente ao nível de reestruturações dentro de organismos do Estado. Nós praticamente todos os meses tomamos conta e tomamos conhecimento de que houve mais uma série de entidades públicas, ou que foram extintas, ou fundidas, ou que foram integradas noutra entidade qualquer. Ainda hoje estava a ler no Diário Económico a nomeação do novo diretor-geral, aliás, antigo secretário da Cultura do PS, para uma Direção-Geral do Património, que, no fundo, era uma Direção-Geral que vai integrar um conjunto vário de institutos que havia na área, de facto, um bocadinho dispersos, e, portanto, é mais um exemplo de racionalização da máquina do Estado. Agora, a nível do setor empresarial, há, de facto, orientações definidas, objetivos definidos, mas ainda há um caminho grande de concretização para fazer. Já continuamos a conversa. Fazemos agora uma curta pausa na Comissão Executiva e voltamos depois do intervalo. Até já.